Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje faz menção sobre um hebreu em Atenas. Quem era esse hebreu? Esse hebreu era Paulo. Ele estava em uma cidade, como falamos ontem, a capital da Grécia. E ali, como também mencionamos, existia pelo menos cerca de 12 entidades ou 12 deuses dos quais eles veneravam. E Paulo foi para lá não só com o propósito de refutar as suas crenças, as filosofias, mas também como ele fora foragido praticamente de Tessalônica. E lá o pessoal estava perseguindo. O lamentável da história é porque ele estava sendo perseguido pelo povo judeu que residia em Tessalônica, dos quais não aceitavam o ministeriado de Paulo, de maneira que o perseguiu e alguns ali fizeram com que ele fosse para outro lugar. Olha só que coisa interessante. Quando Paulo vai para lá, a Bíblia fala, irmãos, que em Tessalônica alguns ouviram a sua palavra, ouviram os conselhos, as orientações de Paulo e aceitaram, alguns e não todos. Porém, o que me chama aqui a atenção é que Paulo estava lá em Tessalônica por 3 sábados. O texto fala que como que de costume. Então eu já paro e penso aqui o seguinte: bem, se era costume de Paulo ir à igreja, nas sinagogas, aos sábados, então logo ele fazia disso um ponto crucial de guarda, ou seja, era um dia de observância para que as reuniões cristãs acontecessem. E olha que Paulo é o que é mais refutado no meio de alguns evangélicos, não todos, é claro, que descrevem que a Bíblia, o sábado não deveria ser guardado, que o Novo Testamento aboliu o sábado. Bem, aqui o texto fala que Paulo por 3 sábados pregava nas sinagogas. E outra coisa, uma coisa que me chama a atenção, Paulo não só era costume dele pregar aos sábados ou ir à igreja aos sábados, como aqui o texto fala que ele ensinava as escrituras. Olha só aqui no capítulo 17 e o verso 2. Como era seu costume, Paulo foi à sinagoga e durante 3 sábados seguidos discutiu as escrituras com o povo. Eu pergunto a vocês, discutia as escrituras com o povo. Qual era as escrituras que Paulo tratava com o povo? Não se existia o Novo Testamento. Logo, eu acredito que aqui está envolvido especificamente os 5 livros da lei, ou a Torá, depois os escritos que vieram depois disso, como escritos proféticos, escritos históricos, como também o livro de Salmos. Eu entendo que esses textos evidenciavam e muito a existência de Cristo, uma vez que em Gênesis já foi falado que a semente da mulher esmagaria a serpente, e ali Paulo começa a falar sobre as Escrituras e endossando sobre a pessoa de Cristo. Eu não tenho dúvida, irmãos, que Paulo falou que quando o pecado surgiu, a serpente iria morder o calcanhar. E aquilo foi, de fato aconteceu quando Cristo morre na cruz. Mas a cabeça da serpente seria esmagada pela sua ressurreição e pela vitória que ele nos concedeu na cruz através da sua morte substitutiva. E eu fico imaginando Paulo ali falando sobre Salmos 22, sobre Salmos 24, falando sobre tantas coisas que Cristo fez e sobre ele foi tratado. A sua traição, como é dito que o meu melhor amigo levantaria contra mim o calcanhar. Quando Paulo descreve também aquela expressão que diz assim: as minhas roupas foram lançadas às sortes, e tudo aquilo que de fato discorria no Antigo Testamento era claro e evidenciado no que aconteceu nos Evangelhos. E, claro, nós sabemos que não existia o Novo Testamento até então. Então, Paulo validava em Atenas, em Tessalônica principalmente, a questão da pessoa de Cristo, endossando quem ele era e deixando bem claro que Cristo era uma confirmação do que tinha de fato tratado no Antigo Testamento. Então, aqui eu entendo o seguinte: se a Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento, se Paulo discorria ou disputava ou ensinava nas sinagogas durante os sábados, eu não tenho como invalidar isso e nem tenho como descartar da importância que Paulo dava ao Antigo Testamento. Ele aconselha a Timóteo também, toda a escritura é devidamente inspirada por Deus. E embora Paulo esteja falando toda a escritura para nós, de toda a Bíblia, quando ele escreveu para Timóteo, toda a escritura ali era somente o Antigo Testamento. Quando Pedro fala assim, porque nenhuma profecia foi dada por particular interpretação, mas homens santos de Deus, movidos pelo Espírito Santo, falaram do que estava escrito. A Bíblia de Pedro também era o Antigo Testamento.
O próprio Jesus, quando fala assim, examinai as Escrituras, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna, o exame que Cristo estava dizendo era o Antigo Testamento. E ele conclui dizendo, e são elas mesmas que testificam de mim. Ora, se a Bíblia de Cristo era o Antigo Testamento, se a Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento, se a Bíblia de Pedro era o Antigo Testamento, com que autoridade teria eu de invalidar a Bíblia do Antigo Testamento, uma vez que eu tenho esses exemplos aqui mencionados? E aqui eu entendo o seguinte, quando Paulo chega em Atenas, Paulo se depara com a multidão de deuses e, com certeza, a idolatria que ali perdurava. E quando chega no verso 16, olha que coisa interessante. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a parte. E agora, eu não tenho dúvida nenhuma. Se a Bíblia de Paulo, irmãos, era o Antigo Testamento, e Paulo viu os ídolos que estavam ali, logo ele entendeu que aquele povo estava quebrando o primeiro e o segundo mandamento. O primeiro diz assim, não terás outros deuses diante de mim. E o segundo, semelhante a esse, diz assim, não farás para ti imagem de escultura. Eu não duvido nada que o próprio Paulo deva ter ensinado aos atenienses sobre a veracidade das escrituras sagradas, principalmente concernente à idolatria. Onde estaria a quebra da idolatria, se não no primeiro e segundo mandamento? E aqui, Paulo ensinava muito. E é interessante aqui que existiam algumas pessoas nesse grupo que ouviram as palavras de Paulo. E alguns deles atentaram também. E aqui eu penso assim, se Cristo for o centro da minha vida e a sua palavra for lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho, e eu continuar com humildade de espírito, reconhecendo a autoria do Espírito Santo em minha vida, ele me concederá autoridade para ministrar a sua palavra de acordo com a sua vontade. E com certeza, aqueles que hoje são os não alcançados, pela graça de Cristo e pela atuação do seu Espírito, iremos alcançá-lo. Esse é o desejo que eu tenho para mim, a minha perspectiva de vida para mim diante de Deus e para você também. Todos nós, irmãos, somos comissionados por Deus a alcançar aqueles não alcançados. Olha os atenienses, olha o povo de Tessalônica, olha o povo de Bereia, quando ouvia as palavras de Paulo, ia conferir. Isso porque Paulo vivia à luz da presença de Deus. Que assim sejamos nós também. Que sejamos hebreus espirituais, entre aspas, no mundo de um povo idolátrico. E que assim a palavra de Deus enriqueça não só a nossa vida, mas aqueles que Deus colocar em nosso caminho. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra e pelas mensagens de esperança que nos deste. Obrigado porque a Tua Santa Escritura, ela nos ajuda, Pai, a conhecermos cada dia melhor a Tua vontade. Dá-nos a bênção de permanecer à luz do Senhor e fazer com que as Tuas palavras sejam realmente enriquecimento para a nossa vida espiritual. Dá-nos um bom domingo, Senhor, perdoa nossos pecados e permanece conosco. Suplicamos-te em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia na sua presença e se inscreva em nosso canal, curta nossos vídeos e compartilhe para a glória de Deus. Até o próximo estudo. Até logo.